Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para Noêmia Granito, tá bom? Muito obrigado pela sua mensagem aqui no canal. À medida que nós vamos estudando as escrituras junto, a nossa capacidade de receber revelação aumenta. A gente vai estar mais próximo do Senhor. Por isso é muito importante esse estudo diário das escrituras aqui. Tá bom? Quero fazer algumas correções rapidamente aqui sobre as palavras que eu falei ontem, né? Às vezes eu me confundo no calor da emoção aqui. Eu acho que eu acabei falando assim, que Moisés havia se casado com Miriam. Na verdade, não, né? Miriam, ela é irmã de Moisés, né? Arão e Miriam e Moisés são irmãos, tá bom? E ali na hora que eu fui falar, eu tava falando a mensagem, eu falei que ele tinha se casado com Miriam. Então só corrigindo, tá bom? Ele havia se casado com uma mulher estrangeira, tá bom? Que não era do povo do Senhor. Por isso tinha ali uma implicância, né, da parte de Miriam e Arão a respeito de Moisés, tá bom? Então, fazendo essa correção aqui rapidamente com vocês. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês Números, capítulo 22. Bom, aqui em Números 22, o que nós podemos ver é aquele episódio em que a jumenta, né, a jumenta de Balaão vai falar com ele. Mas em vez de nós focarmos na mensagem de uma jumenta, porque é bem espantoso mesmo, né? Uma jumenta falando, eu gostaria de falar das qualidades, né, de uma jumenta e também da deficiência de uma jumenta também. Aqui no Velho Testamento, a palavra jumenta, ou asno, ou burro, tá bom? Ela se traduz com a mesma palavra aqui, então pode ser qualquer um desses três aqui. Então, na nossa tradução diz jumenta, né? A jumenta de Balaão. Mas a palavra em hebraico é Hamor, Hamor, né? Então, essa palavra traduz tanto esses três aqui, que são o asno, jumento ou burro, tá bom? Tem todo um parentesco ali, na verdade, esses três, tá bom? Bom, enfim, os jumentos, né, eles eram muito importantes aqui no Velho Testamento e de grande valor. Eles eram animais confiáveis, apesar deles serem lentos, eles aguentavam uma grande carga sobre seus lombos, né? E tem papéis. Olha, Abraão, por exemplo, ele tinha tantos animais com ele, mas na hora que foi ali pedido que ele fizesse uma viagem longa, né? De 3 dias ali para sacrificar Isaac, ele pegou o quê? Uma jumenta, né? Ele colocou a lenha sobre a jumenta ali e foi. Então a jumenta é um animal confiável, apesar de lento, né? Ela aguenta vários dias ali sem água também, ela tem essa fama de resistência por causa da água. Então ela tem vários apetescos, né? Coisas boas. Por exemplo, também Salomão, quando ele foi ser coroado rei, a gente vai estudar mais para frente, ele entra com uma jumenta, montada em uma jumenta ali também. O Salvador Jesus Cristo, né, na entrada triunfal dele em Jerusalém, também entrou numa jumenta, né? Então, tem um simbolismo de paz. Então, a jumenta tem toda essa tradição no Velho Testamento. Mas para nós, em nossos dias, né, como a gente carrega carga em carros, o pessoal faz entrega de água, gás em motocicletas, em moto, né? Então, a jumenta perdeu um pouco, né? Ela não perdeu a habilidade dela, mas em nossos dias, na cidade grande, a gente acaba usando, aí, infelizmente, né, esse termo de jumento ou burro como ofensiva para as pessoas, né? Dizendo, você é um burro, você é um jumento. Nós não devemos falar isso, porque todos somos filhos de Deus, né? E a pessoa não é um jumento, a pessoa é um filho de Deus. Então nós não devemos usar esse termo para ofender as pessoas, tá bom? Então, as pessoas usam esse termo porque também a jumenta, ela tem algumas características aqui que eu marquei que é importante para nós irmos para a escritura aqui que fala aqui de Balaão falando com a jumenta, tá bom? Uma das características aqui é que ela é lenta, né? Ela é bem devagar, né? Outra característica é que apesar das orelhas grandes dela, ela não ouve bem. Mas eu acredito que é mais é que ela não dá atenção, não é que ela, eu acho que não é que ela não ouve, né? Ela tem ouvido daquele tamanho lá, não é possível que ela não ouve. Eu acho que ela não dá atenção do que falam ali. Então o pessoal fala que ela não ouve bem, né? Acho que seria um termo melhor, ela seria desobediente, né? Mas ela não ouve bem.
Bom, outra característica que ela é teimosa também, né? O pessoal mais antigo aí da roça, sabe que quando um jumento ou um burro ali empaca, né? Empaquei, fica parado ali, vixe, para sair do lugar, né? É muito difícil. Então ele é um animal muito teimoso às vezes. E também o jumento ele é conhecido por ele ter uma visão pequena, uma pouca visão. E todas essas características é importante para nós, porque para nós vermos na escritura aqui, porque apesar da jumenta ela ter uma visão limitada, ela enxergou mais do que Balaão. Apesar da jumenta, né, a gente usar aí como característica de falta de inteligência, ela estava sendo mais inteligente do que Balaão. Compreende isso? Então vamos para a escritura aqui para nós compreendermos. Bom, o que está acontecendo aqui é que o povo de Israel, ele chegou em determinado local aqui no capítulo 22 e Balaque, né, que era o rei da terra ali, ele viu. E aí ele falou, nossa, o povo aqui vai lamber tudo como se fosse o boi, né? Vai acabar com tudo aqui, com a cidade. Então ele pediu para que um profeta de Deus chamado Balaão amaldiçoasse, né? Fosse lá e amaldiçoasse o povo de Israel que estavam com Moisés. Então, Balaão, ele é um profeta que ele não fazia parte da casa de Israel. Deus, ele chamava outros profetas, né? Também da descendência de Abraão, né? Não precisa ser especificamente ali de dentro da casa de Israel. O que nós podemos ver nessa história é isso, que Deus ele tinha profetas, tá bom? Que não eram da casa de Israel, tá bom? Aqui fica muito claro no texto isso. E aí Balaque ele manda, né, mensageiros ir até Balaão e pedir para que ele fosse até lá e amaldiçoasse o povo, né? As palavras de Balaque era que o seguinte, que quem Balaão abençoasse seria abençoado, mas quem Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado. Então ele sabia que Balaão ele era um profeta de Deus. Essa palavra Balaão também em hebraico, né? Ela significa povo e não, ou seja, não é do povo, ou seja, não era um profeta da casa de Israel, tá bom? Então tem esse significado aqui também. Bom, e aí o que que acontece? Ele manda então pessoas honradas, né, anciões, né, com prêmios e tudo lá para contratar Balaão para trazer ele e ele amaldiçoar o povo ali. Porém, quando eles chegaram lá, né, Balaão falou: olha, vocês fiquem aqui, passem a noite e eu vou consultar, né, ao Senhor para ver o que ele quer que vocês façam, né? E aí então o Senhor veio e disse a Balaão, né? Quem são esses homens que estão contigo, né? Aí ele responde que eram os homens de Abaleque, Balaque, né? Eram os homens de Balaque que estavam lá e que haviam pedido para ir lá e amaldiçoar. Porém, o Senhor disse aqui em Números 22:12. Então disse o Senhor a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porque bendito é. Então ele falou: olha, o povo de Israel ele é bendito, ele é escolhido por Deus, ele é escolhido por mim, você não pode amaldiçoar esse povo. Então, Balaão ele vai e diz aos príncipes ali, né? Olha, não posso ir, porque esse é um povo bendito. Deus abençoa esse povo e não amaldiçoa. Manda esse recado lá para Balaque. Então o pessoal vai, mas Balaque ele não aceita essa resposta, né? Aqui no versículo 15 diz assim, ó: porém Balaque tornou a enviar mais príncipe, mais honrado do que aqueles, né? E também mandou mais prêmios, né? Falou que honraria muito mais Balaão se ele fosse até lá para amaldiçoar. Então, veja que Deus ele não se compra por dinheiro, né? E Balaque estava com essa crença, se eu oferecer mais, se eu mandar mais gente honrada, então eu vou conseguir com que ele amaldiçoe o povo ali, tá bom? Mas ele foi com essa ideia, mas a resposta, né, quando esses mensageiros mais honrados chegaram até Balaão, foi o seguinte: isso mostra também que Balaão ele era um profeta de Deus e ele tinha conhecimento, olha o discernimento dele a respeito da resposta que ele dá aos mensageiros aqui, né? Tá no versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro,
eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-te também que fiques aqui esta noite para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Bom, então ele tinha plena consciência de que ele não podia fazer nada sem que Deus ordenasse. Né? Ele falou, ainda que a Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não posso amaldiçoar o povo, ou até mesmo abençoar se Deus não mandar. Né? Então ele falou, Balaque não está entendendo, não é eu que tenho que fazer, é Deus. Eu falo aquilo que Deus põe na minha boca. Né? Mas Deus já tinha respondido para ele que aquele povo era bendito, mas mesmo assim, né, Balaão falou, espera um pouco que essa noite aqui, que amanhã eu vou perguntar novamente e trago a resposta para vocês. Só que ele já tinha perguntado, né? E aí nós vemos interessante aqui, em Números capítulo 22, né? Aqui tem um entendimento a mais sobre Joseph Smith, né, fazendo essa tradução aqui. O versículo disse assim, ó, veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia falarás o que eu te disser. Né? E Balaão levantou-se pela manhã e abardou a jumenta e foi com os príncipes a Moabe. Bom, aqui é interessante falar, né, que aqui dá a entender ao texto que Deus mandou, levanta-te e vai com este povo. Mas na tradução de Joseph Smith está assim, ó, se tu queres, ou seja, Deus falou para ele fazer uma escolha, olha, você vai ter que falar de qualquer jeito o que eu mando, né? Você não pode amaldiçoar o povo, você tem que fazer igual eu mando. Bom, como eu já tinha te dito da outra vez. Mas se você quer, você pode escolher segundo você quer, se você quer ir ou não. E a gente vê aqui pelo escrito que Balaão não pensa duas vezes, né? Ele a levanta de manhã ali, já ajeita a jumenta e vai, tá bom? E aqui é muito importante eu compartilhar um versículo lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 e o 16, porque fala um pouquinho deste episódio aqui, porque na verdade Deus não queria que Balaão fosse, mas ele deu a escolha para ele, você pode escolher se você quiser, né? E ele não pensou duas vezes e foi, tá bom? E aí aqui Pedro ele fala o seguinte a respeito desse episódio aqui, ele diz assim, os quais deixando o caminho reto, erraram seguindo os caminhos de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça. Então, olha só que Pedro ele falou, olha, Balaão, ele amou o galardão, a recompensa da injustiça. Ele queria ganhar aquela recompensa que estava sendo oferecida por Balaque, tá bom? E por isso que ele não pensou duas vezes e foi. O que mais Pedro diz aqui, ó? Porém, teve a repreensão de sua transgressão. O mudo animal de jugo, ou seja, aquela jumenta, né, que era de carregar a carga, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Né? Então é muito interessante que em Neemias também fala um pouco sobre isso, né? Deixei marcado aqui. Mas é interessante que Pedro ele fala sobre isso. Olha, a jumenta teve que falar para impedir ali ele fizesse aquela loucura, porque ele estava indo contra o caminho do Senhor. Não era o caminho do Senhor ele ir lá tentar ganhar dinheiro ou coisa assim, tá bom? Então nós vamos agora passar rapidamente para o que aconteceu aqui nesse caminho, né, que Balaão ele faz aqui. Bom, então ele monta na jumenta ali e ele segue caminho. Só que enquanto ele está no caminho indo com a jumenta, né, tem um determinado ponto que aparece um anjo do Senhor, né? E aí é importante aquelas características que eu estava falando da jumenta, porque ela tem a visão curta e mesmo assim ela viu o anjo. E Balaão, que estava sobre a jumenta, não viu o anjo do Senhor. E aí ela, com medo do anjo, porque o anjo estava com a espada desembainhada, ela vai para o campo, né? Ela foi entrando por meio do mato ali. E aí Balaão espancou a jumenta e trouxe ela de volta para o caminho. O anjo se põe um pouquinho mais para frente ali, tá bom? É importante dizer aqui, né, que Deus permitiu que Balaão fosse, né?
Mas o que aconteceu? Ele foi por conta da escolha dele, Deus permitiu, mas Deus, por meio desse anjo, estava querendo impedir ele de fazer uma loucura, né? De ir lá e falar coisas que não devia, tá bom? Então ele estava ensinando uma lição aqui em Balaão nesse momento. Então ele vai, continua indo com a jumenta ali, após ter espancado ela, e aí o anjo do Senhor lhe apareceu entre dois muros, né? Perto de uma vinha. E aí quando a jumenta viu o anjo ali, ela foi espremeu o pé ali de Balaão na parede ali, no muro. E aí Balaão se levantou de novo, pegou o seu bordão, a vara ali, começou a espancar de novo e toma de paulada nessa jumenta, começou a bater nessa jumenta. E aí novamente ela vai, ele monta na jumenta e vai seguindo o seu caminho. O anjo se põe mais para frente. E aí novamente o anjo se coloca em outro local onde não dá para a jumenta passar. Nem se espremesse o pé, não tinha como. Aí não tinha para onde a jumenta ir, nem para a esquerda, nem para a direita. Então a jumenta se deitou. E aí a ira de Balaão novamente se acendeu. E aí ele começou a espancar novamente a jumenta. E é nesse momento que a jumenta fala com ele, né? Vou compartilhar com vocês aqui, ó. É Números capítulo 22, versículo 28. E então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu para que me espancasse essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Né? O mais espantoso aqui não é a jumenta falar, é Balaão responder. Né? Se acontece uma coisa dessa comigo, eu saio correndo ali, deixo aquela jumenta, deixo tudo para trás ali. Mas Balaão ele responde, né? Ele fala: se eu tivesse uma espada aqui, eu te mataria. Ele está virado, né? Eu acho que ele estava pensando mais na recompensa, no galardão, conforme diz Pedro, do que qualquer outra coisa. Ele ficou cego. E isso é chamado o caminho de Balaão, né? A gente conhece no Novo Testamento como a doutrina de Balaão, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre essa doutrina daqui a pouco aqui. Bom, mas continuando aqui, né, nessa conversa, a jumenta pegou e disse assim para ele. E disse a jumenta a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em quem cavalgaste deste tempo em que passei até os dias de hoje? Porventura não tem sido assim o meu costume, fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Né? O que a jumenta está falando aqui? Ela falou: Olha, toda a minha vida eu servi a você. É do meu costume, eu já fiz alguma vez isso com você, né? De não querer andar, de não querer de entrar e ir para o caminho errado. E ele falou, não, né? E aí ela pegou e falou, e isso é algo para nós pensarmos também, né? Às vezes a gente tem aquela amizade que a gente conta que as pessoas nos ajudam, mas às vezes a pessoa faz alguma coisinha, a gente vai lá e se zanga com a pessoa, não quer falar mais com a pessoa, ou fala mal da pessoa. Então não é bem por aí, tá bom? Não é uma coisinha que a pessoa faz, você vai pegar e guardar rancor da pessoa, coisa assim. Aliás, nós não devemos guardar rancor nunca, né? Essa é a verdade. Mas esse ensina aqui, né? Que a jumenta serviu a Balaão a vida toda. E é naquele dia que ela cometeu esses erros, ele condenou e ele mataria aquela jumenta, né? E nós não podemos ser assim como Balaão aqui, tá bom? Então, a mensagem ela é bem clara. Né? Balaão, ele estava cego. Depois o anjo aparece e diz para ele, né? Olha, se você tivesse passado aqui com a jumenta, você teria morrido e eu teria deixado ela com vida, porque você tá cego, né? Cego de entendimento ali, ele não via. Então ele quis voltar para trás ali, mas o anjo falou, não, você segue o seu caminho, você vai com esses homens, porém, você vai falar somente o que o Senhor colocar na sua boca. Eu acho que esse episódio foi muito importante, porque Balaão, ele estava muito focado no galardão, no que ele iria ganhar, talvez para conquistar aquilo ele pudesse falar algo que o Senhor não falou. Então foi muito importante esse episódio aqui, tá bom? Bom, eu vou terminar aqui com a mensagem aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, que fala sobre esse episódio de Balaão aqui. Diz assim, ó, porém uma coisa tenho contra ti, que tens lá o que retém a doutrina de Balaão. Tá vendo? Isso é chamado de doutrina de Balaão.
o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Bom, então aqui na Escritura, no Novo Testamento, fala que Balaão tinha uma doutrina, a doutrina de Balaão. O que é isso aqui, doutrina de Balaão? Bom, Balaão, ele foi então até Balaque, e aí a Balaque, ele fazia tudo o que Balaão falava. Ah, edifica aqui 7 altares, vamos fazer 7 holocaustos e eu vou orar ao Senhor para ver o que o Senhor vai dizer. Balaque querendo que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas aí a palavra do Senhor vinha dizendo, abençoando o povo de Israel e não amaldiçoando. Então, essa era a palavra e Balaão tinha que repetir. E aí, novamente, ele vai para outro lugar, outro monte ali, e faz outros 7 altares, queima de novo ali os holocaustos e pede para Balaão amaldiçoar, mas novamente a palavra do Senhor vem para abençoar o povo de Israel ali. E aí Balaque fica, que isso que fizeste? Eu te chamei aqui para fazer, você está contra mim, que é isso? E aí Balaque e Balaão, né? Eles têm essa conversa e em determinado momento aqui no Velho Testamento, Balaão fala, né, que não existe tropeço contra o povo do Senhor, não existe feitiçaria, não existe nada. Isso está aqui em Números 23, ó, diz assim, ó, pois contra Jacó não vale encantamentos nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá que Jacó e de Israel que coisa Deus realizou. Ou seja, ninguém pode contra o povo do Senhor. O pessoal pode fazer qualquer encantamento, coisa assim, não vai pegar. E aí, infelizmente, o que é chamado de doutrina de Balaão aqui, conforme Apocalipse, que Paulo, Paulo não, é João Amado, né, que escreve Apocalipse, ele fala que, infelizmente, Balaão, ele diz, olha, o povo é abençoado, Deus não vai amaldiçoar esse povo. Agora, para amaldiçoar esse povo, é só se eles quebrarem o mandamento. Se eles fizerem coisas erradas, aí sim eles vão cair em maldição. Então ele fala isso com Balaque, e aí então é a hora que a Balaque ele pega e faz isso, né? Ele pega as filhas dos Moabitas e envia para junto dos israelitas e eles começam a quebrar a lei da castidade. E aí daqui a pouco eles estão cultuando os deuses também delas, né? Adorando os falsos deuses ali. E aí então vem uma maldição sobre Israel. Isso é chamado de doutrina de Balaão, quando ele ensinou Balaque a enviar tropeços, armadilha, né? Então é isso que o inimigo pode fazer conosco, ele pode colocar armadilhas sobre nós, mas é nossa decisão cair nessas armadilhas, né? Então nós temos que resistir sempre ao mal, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.